Olá pessoal, tudo bem? Venho utilizar essa ferramenta que é a rede social para falar um pouquinho do coronavírus. Nos últimos semanas, meses, tem assustado muito a forma como tudo está acontecendo. Estamos em pandemia já declarada pela Organização Mundial de Saúde, então o coronavírus não é um vírus novo para a medicina, ele foi reconhecido pela primeira vez na década de 60. Nós já tivemos inclusive uma epidemia em 2002, que já foi esquecida. E muito me assusta a forma que está sendo propagada, principalmente pelas autoridades. Eu tenho experiência médica e tenho experiência também de gestor, porque eu já fui gestor de saúde, já fui secretário de Estado da Saúde aqui de Alagoas. E assim, o coronavírus, primeiro, o Covid-19 não é o vírus, é a doença, O SARS-CoV-2 que é o tipo de vírus, de coronavírus, que está causando essa doença atual. Tá certo? Ele geralmente, o coronavírus, ele leva uma doença leve a moderada das vias aéreas superiores, tá? Só que essa cepa atual, ela tem uma probabilidade maior de causar inflamações também das vias aéreas inferiores e causar complicações de vias respiratórias grave, tá certo? Então, uma minoria da população pode evoluir para esse quadro. Não se assuste, mas a Covid-19, ela é uma doença semelhante à gripe. Então, 96% da população que tiver esses sintomas, que tiver o Covid, ele apenas vai ter os sintomas de gripe, que são sintomas normais, de irritação de garganta, coriza, febre. E elas vão passar com tratamento sintomático. Então, quem tem o Covid-19, a doença Covid-19, não está fadada à complicação ou até à morte, não é isso. Agora, existem os grupos de risco, os idosos, as pessoas com deficiência imunológica principalmente. Então, há um cuidado em cima disso. E aí a população está sendo assoberbada, de pânico, está sendo assustada pelos nossos gestores. Então, no início se tratou de uma forma muito indiferente e agora se coloca um pânico mundial. A grande sequela desse Covid-19, da doença do Covid-19, provavelmente vai ser uma recessão mundial. Então, tem que ter a responsabilidade, você tem que tratar a doença como ela, ninguém tem que ter medo da doença, tem que saber a forma de lidar com ela. O médico não pode estar vestido como se colocou na televisão, parecendo que você está tratando um ET, não é assim, minha gente. Então, assim, olhe, a epidemia, a pandemia mal começou. O Brasil tem 70 e poucos casos. Pode contar que daqui a um mês, 2 meses, nós vamos ter 1.000, 2.000, 3.000 casos. É o normal de qualquer infecção. Quantas gripes, você tem todo ano que milhares de pessoas ficam afetadas? Algumas morrem, então todo ano pessoas morrem com dengue, com H1N1, com gripe, tuberculose todo ano mata 4.500 pessoas só no Brasil. Então assim, esse sentido nós temos que ter. Então a responsabilidade de tratar e passar por essa pandemia não cabe só às autoridades, não cabe só ao médico, cabe a todos nós. Então essa responsabilidade social cabe a todos nós. Eu como médico tenho que fazer meu papel, não vou abandonar meu consultório, nem vou deixar de tratar as pessoas e nem vou deixar de fazer aquilo que eu fui educado e que minha profissão permite fazer. Então eu vou ter que estar aqui no consultório, mas com muita responsabilidade social. Então, lavar a mão toda vez que você atende um paciente, antes e depois, você pode usar o álcool gel. Pacientes que chegam com tosse, espirrando, corizando, dê uma máscara, isso aqui, uma caixinha dessa aqui, custa 15 a 17 reais. Então, você fornece a máscara. Essa máscara não serve para a pessoa que está sem a doença, ela serve para a pessoa que está doente, tentar passar menos para as pessoas que estão em volta. Como é que é a contaminação do vírus? O que é um vírus? Vamos entender um pouquinho. O vírus não tem pessoas que não consideram nem um micro-organismo. Na verdade, ele é só um código genético. Ele tem RNA e, por vezes, RNA e DNA. Então, a natureza geralmente cria o código genético, o DNA, e a partir daí sai o RNA. Então, você, o cabelo, o olho, tudo que a gente tem no corpo parte do nosso código genético, nossas características individuais. Tá certo? O vírus, ele consegue ser mutável porque ele transforma, ele consegue fazer o seu próprio DNA. E aí começam a surgir cepas diferentes. Nós temos a dengue 1, 2, 3 e 4, por exemplo, que mata todo dia. A dengue hemorrágica está aí nas nossas costas todos os dias. Eu estou muito mais preocupado com a dengue, sinceramente, no estado de Alagoas, do que com o coronavírus. O coronavírus vai vir aos milhares, vai bater na nossa porta com certeza, aqui no consultório, perto da sua casa ou na sua casa. Então,
nós temos que dar a César o que é de César em relação a essas patologias. Eu vou dar um exemplo bem claro. Em 2007 eu assumi a Secretaria de Estado e em janeiro eu recebi o relatório da dengue. Na época o Estado teria como meta baixar 25% dos casos. E já em dezembro já tinha aumentado mais de 300%. Então, na mesma hora, eu marquei uma audiência com o ministro e fui ao ministro questionar o que estava sendo feito, o que poderia ser feito, porque estava claro que ia ser uma epidemia. Se Alagoas está assim, os outros estados também estão. Então, ele me mostrou um relatório nacional, onde mostrava que a epidemia ia ser clara, ia ser evidente. E me deu o conselho de se preparar para as complicações. Então, assim, nós corremos tanto, fizemos tanto trabalho na época, que graças a Deus a mortalidade foi muito baixa, nós conseguimos salvar muitas vidas e até na época apoiamos o Rio de Janeiro, que foi o estado de maior calamidade na época. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer como sociedade a nossa parte. Lavar a mão, né? Você tem um vírus aqui, ó, em todo o ambiente que você está, no metal, na madeira, no ar. Então, assim, você tocou com o vírus na mão, você não vai ser contaminado, porque existe aqui uma barreira. Mas se você pegar o vírus que está aqui, ó, ele está sendo protegido por uma pequena camadinha, vamos dizer assim, de gordura. Então, se você lavar a mão, você passar o álcool gel, você consegue eliminar esse vírus. Mas se você está com ele aqui na palma da mão, coça o olho, bota no nariz ou bota na boca, com certeza você vai ser contaminado. Então, esse código genético, ele precisa de uma célula, de uma membrana para funcionar. Então, ele vai entrar, imagina um pendrive, que você coloca no computador desligado, não faz nada. Mas se esse pendrive tiver um vírus, você botar no computador e ele ligar ele, então ali começa a desordem. A mesma coisa o coronavírus faz. Tá certo? Então, nossa responsabilidade social. Não vamos poder deixar de fazer as nossas coisas, não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar de fazer as rotinas diárias. Claro, com muito cuidado. Quem puder evitar aglomerado, evite com certeza. Né? Agora, essa questão que foi levantada até pelo nosso grande médico infectologista canadense, Abdul Sharkway, ele é uma das maiores autoridades no mundo de infectologia e ele colocou que um tema assim: o coronavírus está aqui, mas assim, que o pânico que está sendo criado é muito pior do que a doença. Então ele coloca que não tem medo do vírus. O vírus, nós sabemos que 96% da população que tiver vai passar como uma gripe normal. Os 4% têm risco de morte em grau elevado, então eles têm que ter suporte, UTI, suporte hospitalar, acompanhamento. Então, essa parte, todo mundo sabe, a sociedade médica está sendo preparada para isso. Está preparada para isso, na verdade. O que a gente precisa fazer é não transformar isso numa epidemia social, uma epidemia de recessão. Então, ele se preocupa com a sequela que pode ser deixada pela irresponsabilidade dos nossos gestores. Então, esse caminho que eu queria deixar essa semente, esse pensamento, tá certo? Então, a doença está aí, nós vamos enfrentar. Procure seu médico, procure seu pediatra clínico, otorrino, faça a profilaxia. Está chegando o inverno, antecipe a consulta, vá a ele. Eu pego nos pacientes aqui e faço sempre antes do inverno o tratamento profilático. A maioria não tem crise, né, crises alérgicas. Quem tem uma crise alérgica já cria um ambiente propício para uma infecção secundária, que pode ser a Covid-19. Então procure seu médico, se previna, tá certo? Se porventura você tiver os sintomas e tiver coronavírus, não precisa ficar fazendo sorologia, identificar, a maioria é tratada como uma gripe normal, tá certo? Qualquer suspeita de complicação, procure o médico, procure a urgência e emergência, tá? Agora, não adianta a gente superlotar os hospitais, não é? Imagine milhares de pessoas procurando as unidades de emergência, sobrecarregando, sem necessidade, esses hospitais, e ocupando espaço de pessoas que também têm infarto, tem AVC, tem patologias de hipertensão, diabetes graves e outras doenças que vão acabar sequelando e levando à morte por uma superlotação dessas unidades. Então vamos pensar socialmente, cada um tem que fazer a sua parte. Médico, assuma seu papel, oriente seu paciente. A responsabilidade é nossa, de todos nós, do gestor, da população em geral, da sociedade médica, de todos nós, mas não só do coronavírus, da hipertensão, da obesidade, da dengue, da tuberculose, da AIDS. É responsabilidade social sempre.